Diz o seguinte, 22, José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro. Os flecheiros lhe dão amargura. Atiram contra ele e o aborrecem. A palavra aqui é ódio mesmo. O seu arco, porém, permanece firme. Os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó. Sim, pelo pastor e pedra de Israel. Pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará, com bênção dos altos céus, com bênçãos das profundezas, com bênçãos dos seios e da madre. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais. Deixa eu corrigir, que eu falei plural 2 vezes, é só um. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até o cimo dos montes eternos. Estejam elas sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi distinguido entre seus irmãos. Oremos. Nosso Deus, dá para nós também essa bênção de José. Estende ela a nós também. Nós te clamamos pela tua misericórdia. Pedimos que o Senhor, Deus, assuste os nossos medos e que a gente seja de tal forma reconhecido por essa vida distinta, essa vida de caráter profundo e pela condição de estar firme como um arqueiro que conta com a tua graça e bênção. Em nome de Jesus, amém. Deixa eu dar para você a estrutura rápida do texto, sabe por quê? Porque aqui nós temos 3 imagens, observem bem aqui, 3 imagens nesses poucos versículos de 22 até o 26. A primeira imagem é muito simples, uma árvore plantada junto aos ribeiros de águas. Qual salmo vocês lembram? Bem-aventurado o homem, e há um contraste entre o ímpio e o justo. Ele não se detém no caminho desses que não prestam, dos ímpios, dos transgressores. Ele não se assenta nessa roda, ele tem um prazer na lei do Senhor. Ele é como árvore plantada junto a ribeiros de águas. Então, a imagem de uma árvore é clara. Eu tenho a impressão que um dos maiores inspiradores do rei Davi era Jacó. Porque quando Davi diz, o Senhor é o meu pastor, Jacó já disse isso muitos anos de Davi. E Davi era pastor. E Davi também, num dos salmos, ele chama Deus de o pastor de Jacó. Então ele era, na verdade, eu não sei como Davi iria ver uma figura dessa como Jacó, como modelo, a não ser pela explicação de que nós pastores conhecemos um pouco das ovelhas. Eu estou falando nós pastores, não o pastor de almas, né? Eu estou falando nós que já fomos pastor mesmo de ovelhas, né? Eu já fui pastor de ovelhas mesmo, de cuidar das ovelhas, de sair naquele clima árido, quente, no final da tarde, ir lá, entrar no mato, pegar a espingarda para garantir se aparecesse uma onça ou alguma coisa, estar pronto para reagir, seja no que acontecesse, uma fera, o que quer que seja, no norte da Bahia, voltar com elas e depois colocar sal e ter aquele cuidado. E eu falei hoje pela manhã o seguinte, o que mais me impressionava nas ovelhas é que eu sempre quis ter o carinho e o cuidado de uma ovelhinha pretinha, bonitinha, linda, que eu batizei como minha no meio de todas, e eu cuidava dela de forma especial. Ela cresceu comigo, mas ela nunca teve nenhuma afeição comigo igual às outras. As ovelhas não são inclinadas a terem afeições. Elas não se apegam a nós. Elas vão lá naquele negócio dela, ela segue, ela acompanha. Pouquíssimas exceções, elas reagem a sons. Pouquíssimas exceções. Um bom apito faz com que elas reconheçam, ou no caso que eu fazia, não era um apito, quando elas escutavam eu com aquele chocalho, que eu batia o chocalho, elas começavam a aparecer de todo canto
para mim seguir, e elas seguiam mesmo. Então eu não vou parar nesse detalhe, mas a imagem aqui que eu quero destacar, a primeira é de uma árvore frondosa que dá muito fruto. Se vocês observarem, nesse versículo 22, José é ramo frutífero, e ele repete de novo, é porque a palavra Efraim, que é o nome do filho de José, literalmente significa isso, que é quase que duplo fruto, seria a ideia de Efraim. Seria essa a ideia. E eu penso que Jacó reconheceu nesse nome a imagem, e ele cria então e chama José de frutífero, mostrando que ele está fincado junto a um ribeiro. Então essa é a primeira imagem. Dessa tribo de Efraim, que eu creio que de propósito, Jacó conecta os dois, vocês vão perceber que Israel, só dessa tribo de Efraim, nós temos lá dos 15 juízes que nós encontramos no livro dos Juízes, e até entrando em 1 Samuel, dos 15 que nós temos, 5 juízes de Israel saíram dessa tribo. Um deles é aquela figura lá do chumaço de lã, que ele bota no sereno e pede a Deus para não deixar ficar úmido, e no outro dia está seco e ele quer que bote lá e esteja úmido. Gideão era um desses. Abimeleque não é muito conhecido. Jair não é muito conhecido, mas fez um papel importante. Jefté é conhecido pelo episódio da filha também, mas o maior de todos era Samuel, que foi o último, era da tribo de Efraim, e tem a discussão se ele era Efraim ou se era da tribo de Levi, mas lembre-se que Levi não tinha território. Então, esqueça aí qualquer necessidade de confusão. Estão me entendendo? Eu estou falando grego. Então beleza aí? Estou falando grego? Então vamos lá. Da imagem de uma árvore frutífera plantada junto a ribeiros de água, nós podemos nos mover para a segunda imagem no verso 23. Observe como ele está fazendo aqui. Ele começa lembrando quando José se tornou o segundo homem mais importante do Egito. Só Faraó estava acima dele, quando ele então pegou os seus 2 filhos que teve com Asenate, filha de um sumo sacerdote chamado Potifar, e ele deu a esses 2 filhos os seguintes nomes: o mais velho, Manassés, e ele diz a razão porque Manassé ele vai chamar o seu filho, ele vai dizer: porque Deus me fez esquecer das minhas aflições. O segundo filho ele dá o nome de Efraim, e aí ele diz também: Deus me fez frutificar. Tudo isso está lá no capítulo 41. O que é foco lá é que os 2 significados de Manassé e Efraim, aqueles verbos ali, todos estão naquele grau que eu costumo dizer, que está em negrito para vocês, que é o grau piel do verbo hebraico. É muito enfático. Deus fez mesmo eu esquecer. E ele me tornou abundante. Foi ali, naquele momento, quando o faraó troca as vestes de José, dá a José a maior posição, ele diz: eu só sou maior do que você no trono. E é ali, naquele momento, ele entrega a filha, e José então entende, e ele invoca o nome de Deus e coloca lá nos seus filhos. Então Jacó começa com aquele episódio, e constata nesta bênção, que é isso que José é, e ele 2 vezes repete a palavra árvore frutífera. Ponto. Daí ele se move no tempo rapidamente, 20 anos do episódio quando José tem os 2 filhos e se torna o grão-vizir do Egito, ele arrebata-nos na segunda imagem, e lá ele coloca uma analogia de um flecheiro firme, um arqueiro firme,
mas debaixo de ataque. Imagina as flechas correndo e a mão dele está aqui no arco, a outra atrás, e ele está com a mão ativa. Pode ver que a linguagem dá um movimento. Os seus irmãos, no capítulo 37, nós vamos já ver isso agora. Seus irmãos, no capítulo 37, pode botar o slide. Vocês vão ver no capítulo 37 que os irmãos dele, pode abrir lá, por favor, para a gente colocar o dedo e marcar nas nossas Bíblias. Observem aí, eu estou tentando não ser intenso. Vocês sabem que eu estou com um problema de saúde, mas não dá. Vou deixar esse negócio estourar. É que estourar aqui, vocês pegam e levam para o hospital, viu? Não dá para pregar um negócio desse e não ser intenso. Bota aí a imagem, olha aí. Vocês vão perceber no 37, no segundo slide, vocês vão ver que daquele sonho, por 4 vezes, estão lá os versículos do capítulo 37, vai destacar que os irmãos de José odiavam a José. E vai num pico, aumentando, odiando. Se notarmos bem direitinho, vocês vão ver aqui que a palavra, observa, ó, Yasaf é a palavra odiar, é o verbo. E o nome José, Yosef, quase que Yosef, mais ou menos. Então observa que num pico, como resultado de um sonho de feixes que se dobram, de estrelas e de lua e de sol que se dobra, num pico Moisés vai nos conduzindo a mostrar que o sonho daquele rapaz, que ninguém tinha a mínima ideia, nem ele, que um dia haveria de se cumprir, ele está progredindo e despertando ódio. E aí vai, ódio, Yasaf, ódio, Yasaf. Porém, quando chega aí no verso 11, vocês vão encontrar uma referência extra. Porque no 4 diz, odiaram-no, já não podia falar pacificamente. No 5 diz, odiaram ainda mais. No 8, e com isso, tanto mais o odiavam. Haja ódio entre irmãos. Mas no 11, muda a palavra e diz, seus irmãos, e a maioria das nossas versões traduziu como tinha ciúmes, mas tem uma palavra melhor para ciúmes aí. Era inveja mesmo. E o que é interessante, que quando Moisés chega no verso 11, ele volta ao grau que é reservado somente para momentos enfáticos. Não era uma inveja momentânea, não. Era inveja mesmo. Eles não conseguiam mais sequer olhar para aquele rapaz. Eles estavam tomados de inveja, não conseguiam sequer deter, e quando Jacó precisa de José, eis que esse rapaz aparece dizendo, eis-me aqui, eu vou atrás dos meus irmãos. Mas olha no verso 18 do capítulo 37. Quando eles avistam a José, eles conspiraram contra o rapaz para tirar a vida. Não somente eles fazem esse movimento, esses flecheiros, contra um arqueiro firme, as flechas estão chegando contra ele, eles não têm a mínima ideia que no tapete da vida, Deus é quem traça todos os fios e coloca cada ponta para sustentar o seu propósito. José não imaginava. Seus irmãos não tinham nada além do ódio e da inveja para dar vazão total. Eis que eles eram como um grande açude, um grande lago, preso por comportas, a ponto de transbordar, e agora eles têm a chance.
E olha o movimento deles. Eles conspiram tirar a vida do rapaz. Aí Judá dá um passo a mais e diz: não, vamos lucrar. Vamos vendê-lo como escravo para os midianitas. No 37, nós não temos nenhuma informação sobre qual foi a reação de José. Temos a mínima ideia, simplesmente diz que eles queriam deixá-los lá dentro daquele poço, queriam matar, retiraram de lá e o venderam. Somente isso. Só isso. Temos a mínima ideia, nenhuma descrição aqui. Mas os flecheiros que estavam atacando, lá no capítulo 42, verso 21, eles dão a nós o ápice desse ódio, mas 20 anos depois do episódio que ele foi vendido como escravo, mas eles queriam matar. Eles não tinham a mínima intenção de poder escapar, exceto Rúben. Que eu, no meu senso de justiça, podia achar que Jacó errou grandemente com ele, mas ele não foi punido porque ele fez aquilo que fez com José, o consentiu. Ele foi punido porque ele era um homem de desejos incontroláveis e ele se deitou com a concubina do seu pai. Ele profanou a autoridade e o leito do seu pai, e por causa disso é que ele perde o direito de primogenitura. Agora aqui, no 42, pela primeira vez, aqueles irmãos vão dar uma breve descrição nossa, breve. Olha aí conosco aí, rapidamente, no versículo 21 do 42, se você puder verificar na sua Bíblia, no seu smartphone. Se você puder verificar, é importante, se você quiser marcar, está lá o texto, no 21, quando José diz: vocês vão ficar presos aqui porque vocês são espiões. E José já havia reconhecido eles. E quando diz assim, vai ficar preso, o desespero toma conta deles. Só que José pensou no seu pai: se eu deixo só um com mantimento e correndo o risco de não chegar, pode ser que seja assaltado, é melhor que eu fique com um e mande os demais. E no meio daquela conversa, versículo 21, em hebraico, eles viram um para o outro. José está carequinha, sobrancelhazinha dele pintadinha, aquela coisinha assim bem ajeitadinha, um colazinho de ouro, todo depilado, porque o negócio lá no Egito era meio cruel, sainha, certamente, né? Irreconhecível, aquele cabo cabeludo, barbudo, maltrapilho ele não era não, porque o homem vestia uma túnica talada de manga, limpinho, mas não assim tão, cabelo meio desgrenhado, nada disso. Eles não reconheceram, e eles olham para o outro, eles dizem o seguinte no verso 21. Então disseram uns aos outros: na verdade, somos culpados no tocante a nosso irmão. E que aqui não diz qual é o irmão. Então isso poderia, se José fosse um estranho, ele não ter nem ideia a quem eles se referiam. Mas José sabe. E olha agora o primeiro detalhe do capítulo 37, que nós perderíamos se nós não tivéssemos esse texto. Eles dizem assim: pois vimos a angústia da alma quando nos rogava e não lhe acudimos. Por isso nos vem essa angústia. A sua versão colocou ansiedade, a maioria. Mas é a mesmíssima palavra na língua hebraica. Mesmíssima palavra. Tsará, mesma palavra. Essa palavra é traduzida às vezes como desespero, estresse, angústia, mas aqui vai um detalhe além, que a gente precisa parar e discutir um pouquinho.
é o detalhe da angústia da alma. A gente precisa falar um pouquinho sobre angústia. Mas olha a primeira imagem. Qual é a primeira imagem? Uma árvore plantada junto a um ribeiro de água. Beleza aí? A segunda imagem é de um arqueiro. José é o arqueiro. Ele está de pé, ele está firme. Porque mesmo que nós não conseguíamos ver a sua ação, mesmo que o próprio José não se reconhecia nas condições de um arqueiro firme, Deus estava na sua soberania trabalhando, e Jacó descreve desta maneira, com um arco e com a mão ativa e correndo então a flecha. Bingo, parou por aqui. A terceira grande imagem é de um rei coroado cumprindo os sonhos. E a coroa, ela é dupla também na cabeça de José, e há uma menção de reino e montes eternos. Pronto, terminei aqui a parte da exposição. Dá até para encerrar agora, mas aí seria bom demais, né? Para ser verdade. Logo eu, quantos minutos? Tá beleza aí? Tá tranquilo demais, hoje tá bom. Mas eu ainda quero falar um pouquinho desse coroamento de bênção. Quero falar um pouquinho sobre capítulo 49, rapidamente, sobre esses 5 títulos, atributos de Deus no capítulo 49 que Jacó menciona dando a bênção a José. Olha que coisa boa. O nome de Deus, Yahweh, só aparece uma vez em todo o capítulo, que é no verso 18, quando ele para orar, e ele diz: a tua salvação espero, ó Yahweh. E ele para. No capítulo 49, a partir das bênçãos que ele dá, quando descreve-o como arqueiro firme, os seus braços são ativos, ele vai então colocar tudo aquilo que nós precisamos entender, que o alicerce da sustentação da vida de José era o próprio Yahweh. E ele diz o seguinte: quem o fazia ativo na mão e firme? Ele reconhece, número 1, a mão do Todo-Poderoso. Eu sinceramente, sabe que eu sou muito fã de línguas, vocês sabem que eu gosto demais das línguas. Até hoje eu não consigo me convencer por que foi traduzido poderoso a palavra Shaddai. Vocês conhecem a palavra El Shaddai? Literalmente, Shadé, é a palavra para o seio da mulher. Então fica muito estranho a gente atribuir a Deus a mão do Shadé. Penso que, como é uma árvore frutífera, nesse caso pode ter relação com alguém que sustenta, que dá a sustentação. Mas aparece muito em contextos que destaca a força de Yahweh, talvez porque o contexto destaca a força de Yahweh, foi traduzido e a gente acostumou com a palavra poderoso. E ele diz o poderoso de Jacó, o Shaddai Yaakov, que é a ideia daquele que sustenta a Jacó. Olha a relação, o poderoso com o próprio Jacó. Olha a intimidade de Jacó. Segundo atributo, o pastor de Israel, que é Jacó. Só que quando Moisés muda a palavra Jacó para Israel, ele tem um sentido um pouco abrangente. Tanto se refere a Jacó, quanto aos seus descendentes, especialmente pensando na nação de Israel. Então Moisés não faz isso à toa. Ele muda para indicar para nós que tem aí um referente estendido, é um pouco mais do que o que nós esperamos. E ele vai de novo e diz: a pedra de Israel, a rocha de Israel. Desses 3,
destaca-se a intimidade dele, a maneira como Yahweh e Jacó se relacionam de uma forma muito distinta. Jacó era peça rara. Aquele sujeito que já é enrolado no nome. Ele era um verdadeiro 171. Mas o sofrimento foi responsável por forjar um caráter transformado de Jacó. E creio que o episódio de José, que o texto diz, que ele chorou e chorou por muitos dias, talvez imaginando aquilo que nós nem sequer imaginávamos. Muita intimidade. E daí ele usa a palavra de novo, todo-poderoso, aí sim, El Shaddai, palavra que todos conhecemos. Shaddai está aí também nessa raiz. E ele diz que ele abençoará e ele vai cantar aquele corinho por dentro, por fora, no alto, no baixo, sempre sou feliz, né? É profundo, ele faz aquilo que nós conhecemos, que a gente chama de merisma, sempre pegando os extremos, o alto, o baixo, um lado, o outro, o oriente, o ocidente, uma técnica comum da linguagem hebraica, porque ele quer dizer que a bênção é muito completa. E aí a gente volta de novo para alguns pormenores, voltando para o capítulo 42. Volta lá, por favor, porque eu preciso voltar para aquele momento de angústia de José. Ora, a angústia desse rapaz é gigante, né? Uma conspiração para o matar, lucro vendendo como escravo. Reconhece então, mas eu parei para investigar e tentar definir a palavra angústia. Claro que não no dicionário. Não vou chegar lá no Aurélio para o Aurélio me ensinar a definir o que é angústia, né? Muito difícil você definir uma palavra, muito mais difícil você tratar de uma ideia, mas eu percebi, olhando contextos, não palavras, mas contextos, eu percebi duas atitudes comuns que aparecem quando o assunto é angústia. Primeiro, eu descrevo e chamo de desespero. Desespero. Por quê? Quando a crise chega, o desespero, ele vai aparecer sempre ligado a uma sensação de desamparo. Preste atenção nesses dois Ds. Desespero e desamparo. É importante isso aqui. Por quê? Porque você vai perceber todos os contextos. A palavra aparece várias vezes. Angústia, desespero, ela vai aparecer muito abrangente. Mas observa comumente como o desespero vai sempre produzir em nós uma sensação de desamparo. Porque uma coisa é eu me desesperar e ter com que me agarrar. O desespero conduz ao desamparo, o desamparo conduz à angústia. Pega aqui um pouquinho, porque é muito importante a gente situar esses contextos. E à medida que a angústia chega, quando nós encaramos a angústia, na angústia você vai tender claramente a se perder no desespero em face da crise. Não tem um bom. Jonas queria morrer. Elias queria morrer. Davi chorou amargamente, diz Samuel. Jesus sofreu uma angústia tal que Lucas descreve ele suando sangue, e não é diferente que quando ele está cravado na cruz, o que é então que ele clama e diz: Eli, Eli, lama azabtani, Deus meu, por que me desamparaste? Na angústia,
você se perde no desespero em face à crise, mas tem uma segunda alternativa. Ou você se revela a si mesmo como alguém que tem a certeza da eternidade. Vou repetir. Na angústia, você se perde no desespero em face à crise, ou você se revela a si mesmo como alguém que tem certeza da eternidade. Esse é um movimento comum, doloroso, quando a gente está desesperado. Não há ninguém que possa nos ajudar. E se a gente caminha para o sentido de desamparo mesmo, aumenta totalmente a nossa angústia. E no caso de José, no caso dele, a angústia era da alma. Eu tentei imaginar hoje à tarde o que seria para José ali a maior crise da existência da vida dele. Cercado, agarrado pelos seus irmãos, rasgando sua veste, os gritos no ouvido: mata, mata ele, mata ele, mata ele, mata, e xingando certamente. E os seus irmãos viam pelos seus olhos a angústia da alma daquele rapaz. O desespero era tão intenso, que ele foi conduzido a um desamparo tal que ele percebe que ali, se ele sair com vida, já é lucro. Tudo que temos é que dali ele foi vendido para ser um servo na casa do capitão da guarda do rei. Só isso. Diferente de Abraão, Deus falou pessoalmente com Abraão. Diferente de Isaac, Deus falou com Isaac. Diferente de Jacó, peça rara, Deus falou com Jacó. Mas durante 20 anos, em nenhum momento uma voz audível de Deus foi dita a José. Porque Deus, Ele tem uma maneira toda especial para a gente discutir. Ele sempre se relaciona conosco da maneira que Ele escolhe se relacionar. Nenhuma dessas, a gente vai dizer que não é uma revelação. Ambas são. Deus escolhe se relacionar conosco ou como Deus abscôndito, no sentido de que, basicamente, a sua glória e a sua santidade vão se tornar visíveis de alguma forma. Ou ele é separado da criação, ele é abscôndito, escondido, dá para você perceber que é a palavra latina. Ou ele é revelatus, ele vai irromper o silêncio com a voz. E tem vários versículos, olha aí, tem vários versículos, pode passar. Olha alguns versículos interessantes. O único, Paulo, lá em 1 Timóteo 6, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver, a ele a honra e o poder eterno. Amém. Um Deus abscôndito, ele é separado da criação. Na sua santidade ele não se mistura. Olha o outro versículo. Desculpa aí, é porque meu app ali é Reis, viu?
como o meu app é em inglês, eu taco ele lá e nem olho para baixo. 1 Reis, tá bom ali? Ali é 1 Reis, First King. 1 Reis 8 e 12. Então disse Salomão: Yahweh declarou que habitaria em trevas expensas. Não é que Deus habita nas trevas como você entende, mas a ideia é que há uma separação entre nós e o nosso Deus. Há um abismo no qual Deus não é banalmente acessível. Ele escolheu sempre deixar claro quem nós somos e quem Ele é. E na sua santidade Ele quer distância de nós e chama-nos para irromper as trevas e mover na direção da luz, parecendo, imitando a Ele. Mas Ele é abscôndito de alguma forma. Continua. Salmo 97, 2. Nuvens e escuridão rodeiam, justiça e juízo são a base do seu trono. Pode passar para o próximo. 2 Samuel, por pavilhão pôs ao redor de si trevas, ajuntamento de águas, nuvem no céu. Se você pegar essa linguagem, você me inventar de pensar nela literalmente e não entendê-la teologicamente, eu não sei qual é a conclusão que você vai tirar, mas não deve ser boa. Porque a única coisa que esse texto está dizendo é o seguinte: os vossos pensamentos não são os meus pensamentos, nem os meus caminhos, os vossos caminhos. Essa é a maneira como Deus se revela a nós diante da angústia. Pode ser que a gente tenha a impressão, pode ir para o próximo slide, pode ser que tenha essas implicações teológicas para a gente discutir. A impressão que dá, pode passar? Pode botar logo o primeiro. É claramente isso aí. José estava encarando a ira dos seus irmãos, e a impressão que poderia dar é que Deus não estava lá com ele. Ele se sentiu desesperado, porque aqueles que ele esperava naturalmente que poderia protegê-lo, estava desamparando a ele. O que resta é uma angústia, e uma angústia tão profunda que é da alma mesmo. É aquela na qual a própria existência perde o sentido. Mas é bem ali, naquela encruzilhada, que você pode descobrir e entender quem você é, e agarrar-se com a eternidade, porque não tem crise pior do que a crise provocada pelo cheiro da morte. É por isso que muitas pessoas no leito da morte procuram aproximar-se de alguma forma de Deus. Mas Deus decidiu, às vezes, meu irmão, mesmo diante do seu desespero, minha irmã, você acha que Ele está longe, mas às vezes Ele escolheu estar lá, sem que a voz seja audível. E enquanto eles rasgavam as vestes de José, temos certeza, como é o nome daquilo que a gente dá assim nas costas do... É o sabacu famoso, é? Tapa, puxão, tudo intentando o mal, todos eles conspirando para destruir o sonhador, mas o Deus abscôndito estava bem lá. Enquanto eles rasgavam, Ele tecia tudo o que precisava, porque no final das contas, esse texto não é sobre José, mas sobre o Deus soberano que na sua providência formou o povo, e para preservar e formar esse povo, Ele escolheu José. E poderia ser qualquer um de nós,
poderia ser. Passa, é rápido isso aqui, vou passar rápido. Todas aquelas passagens que a gente viu, nós nunca vamos ver um contraste entre ocultação, quando Deus resolve ficar em silêncio e deixa-nos no desespero, na sensação de desamparo, mas no final das contas, parece que Ele quer mais provocar em nós um caráter forte, porque o sofrimento sim contribui para nós muito mais do que a prosperidade e a abundância. Eu sei que a gente gosta disso. Sombra e água fresca. Mas o que forja um caráter firme, que revela a nós a necessidade da eternidade, tende a ser o sofrimento. Porque é ali que nos desapegamos, é ali que deixamos as coisas se desprenderem. Quantas vezes nós já falamos para mães, pais ou filhos, para deixar os seus mortos ir embora, porque eles ficam ali, vivos, segurando, e a gente diz, mãezinha, larga dessa preocupação, deixa aqui, confia em Deus, vai embora, descanse. E você vê às vezes a pessoa moribunda, tentando se sustentar vivo, e a gente precisa tranquilizar e dizer, vai embora. Deixa aqui a preocupação do mundo, coloca sua mente em Cristo Jesus. A gente acha que ou ele está oculto e não está se revelando, ou ele se revela, portanto não está escondido. E não é contrastivo. São maneiras que Deus resolve se revelar, e muitas vezes todas elas têm uma função específica. José não precisou de voz alguma para entender que o Senhor era com ele. Mas não só foi José. Potifar entendeu também. A desgraça da mulher dele não, porque queria José para ela. Faraó entendeu, o copeiro entendeu. Nós não entendemos. Por quê? Porque na maioria das vezes, nós estamos interessados que Deus faça justiça em nosso nome, quando na verdade Deus está mais interessado como aquilo vai contribuir para fortalecer a minha relação com Ele, o meu caráter com Ele. Pode passar. Eu já disse que não tem contradição. Pode ir para o quarto. Mas às vezes, essa ocultação de Deus, ela é para juízo. E nós temos várias referências. Tem uma que eu quero ler, Isaías 54, versos 7 e 8, diz o seguinte: Jeová falando, Yahweh falando. Isaías 54, 7 e 8 diz assim: por breve momento te deixei. Literalmente o hebraico diz, me ocultei. Mas com grandes misericórdias torno a acolher-te. No ímpeto de indignação, escondi de ti a minha face por um momento, mas com misericórdia eterna me compadeço de ti, diz Yahweh, o teu Redentor. Às vezes, Deus se esconde e nos deixa com a sensação de desamparo. É porque Ele quer gerar em nós uma ocasião para orar. Eu não sei você, mas quando a madeira deita nas minhas costas, eu só suporto se for de joelhos. Não tem como fazer de outra forma. Ao esconder-se a si mesmo e deixar o seu povo, Deus gera
ocasião para oração. Vamos aplicar esse negócio aqui um pouquinho para as nossas vidas e você sair com algumas lições. Eu tenho 4. Pode passar. Essa é a primeira. Os meus sofrimentos têm alicerçado a minha fé de uma maneira que a prosperidade e a abundância jamais fariam. Então não confunda o conceito de prosperidade que nós estamos aqui falando. Eu já tenho dito várias vezes que José era próspero, porque o Senhor o fez prosperar e o homem estava na cadeia. Talvez na cadeia ter a chave já é uma prosperidade. Mas o sofrimento, ele tem uma função muito forte na nossa fé. Mas tome cuidado, porque na angústia temos sempre 2 opções. Temos a opção de nos desesperar em face à crise e nos perder, e temos a opção de olhar para as circunstâncias com os olhos da eternidade. Qual dessas você acha que José escolheu? Aplicação número 2. A fé cresce em meio ao sofrimento, mas a gente tem que tomar cuidado com isso aqui, ó. Eu sei que muita gente quer ser próspero. Quem é que não quer um emprego bom? Agora, é verdade que só o brasileiro acha que ser funcionário público é o paraíso, né? Só o brasileiro. Vou fazer concurso. O povo para fazer concurso é a gente, né? Se bem que eu só fiz um na minha vida. Graças a Deus passei. Mas o brasileiro, ele pensa sempre assim. Concurso público. Concurso público é a solução. Prosperidade. Tem 2 riscos aqui. Nós precisamos de fé na prosperidade para não nos ensoberbecer. É danado para a gente olhar para o canto e perceber que Deus nos colocou numa posição um tanto estranha, mas que é fácil de perdermos a nós mesmos diante da prosperidade. Até aqui a gente tem medo. Eu até hoje não consigo entender a mudança radical que passou na minha vida de março do ano passado para cá. Acho que vocês acompanham muito bem. Mas é necessário muito cuidado. Muito cuidado. Porque nós precisamos de fé para podermos evitar que a soberba nos domine. Mas olha o perigo maior ali embaixo. Muito mais fé, pode voltar, é a parte de baixo. Muito mais fé, pode voltar para o 2. Muito mais fé na hora do sofrimento. Não é o 3, eu ainda estou no 2, na parte de baixo. Olha lá, ó. Muito mais fé no sofrimento para não nos revoltarmos contra Deus. Meus amados irmãos, a gente diz tanto que Deus é soberano. Eu creio que Deus é soberano, que nem um fio de cabelo cai da cabeça. De vez em quando eu fico com raiva de Deus por causa disso aqui. Já pedi a ele, Senhor, não dá para maneirar não, já caiu tudo. Não é por causa das minhas ovelhas não, graças a Deus, que elas são boas, são gente boa. Mas eu digo que Ele é soberano. Mas na hora que o problema chega, quando o diagnóstico não agrada, quando a geladeira não corresponde às necessidades diárias, quando aquele presente que eu peço a Deus não chega, quando eu não controlo a minha relação com a minha esposa, quando sou decepcionado com as pessoas, quando sou traído ou traída, eu preciso de muito mais fé
porque é muito difícil e a gente diz: Deus não está nem aí para mim. Mas se Ele escolheu lidar com você abscôndito, e você crê que Ele é soberano, você não pode perder esse foco. Tome muito cuidado. Se o sofrimento chegar da sua casa com você, a gente precisa encarar isso aí. 3. Eu gosto dessa. Acho que essa pode até ser. Eu penso que a segunda talvez, mas vamos lá. Deus não está tão interessado na ofensa que lançam contra você, quanto está interessado na maneira como você reage a ela. É por isso que às vezes Ele espanta os teus medos. Ele assusta os teus medos. Porque você às vezes foca tanto na ofensa que você quer ver justiça. Aquela pessoa me fez mal e eu quero ver o Senhor pegar ela ali, ó, matar na unha. Deus não está muito preocupado com isso. Parece que o foco dele está maior e muito mais concentrado na maneira como nós reagimos às ofensas. José, nós vamos ver na próxima mensagem, José, quando seus irmãos estavam pensando, agora ele vai puxar a espada, agora ele vai arrancar o pescoço de cada um, ele aparece com o ar da graça, dizendo: vocês intentaram sim o mal contra mim, mas Deus intentou o bem para se preservar vidas. É ali que Deus está interessado. É na maneira como você reage às ofensas, e não a quarta e última aplicação. Por vezes queremos que Deus faça justiça aos nossos olhos, quando Ele está mais focado em gerar em nós um caráter superior. Isso deve ser o foco. A gente tem muito que amadurecer na vida cristã. É impressionante como nós gastamos tempo e tempo aqui no sermão, pregando, ensinando. Na hora que a coisa chega, parece que embola tudo, mistura tudo. Mas no final das contas, se pudermos pegar uma lição daquilo que José conhecia, quando ele foi colocado no cárcere, e Deus assustou os seus medos. E logo cedo ele percebeu: o Senhor era com José. 6 vezes a palavra bênção aparece. Você pode pensar em tudo que você quiser pensar, mas o foco dela é: o Senhor era com José. E não precisa de mais nenhuma outra bênção, porque é aqui que se resume absolutamente tudo. Amém?